Começou a bagaça. Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite, muito prazer, meu nome é Ângelo, muito obrigado por estar aqui acompanhando esse vídeo, acompanhando o meu canal, agora 18 horas e 47 minutos e vamos aí dar um brinde à incompetência. Minha cerveja ficou transparente. Um brinde à incompetência, um brinde ao descaso, um brinde à ignorância, um brinde ao negacionismo. Exatamente isso, pessoas que estão acompanhando este vídeo. Nos meus últimos vídeos sobre opinião, eu gravei um material e ficou muito bem claro a minha posição com relação ao que estava acontecendo no Brasil sobre a capacidade de gerência e logística dos senhores gestores, né? Tanto em esfera municipal, estadual, federal e por aí vai. Fiz 2 vídeos sobre a situação e agora chegamos aí às provas, né? Tivemos acesso, não é, a um relatório, mas antes vamos acompanhar aí as matérias que fica melhor para vocês acompanharem. A gente fala agora sobre o colapso na saúde do Amazonas. 7 pessoas morreram por falta de oxigênio em Coari, no interior do estado. Em Faro, no interior do Pará, 6 pacientes também morreram por asfixia. O relatório da Força Nacional do SUS, que atuou em Manaus, revela que o Ministério da Saúde soube do problema antes do caos na região. A Força Nacional do SUS, convocada pelo Ministério da Saúde, constatou o agravamento da situação, inclusive da falta de oxigênio. Relatórios feitos entre os dias 8 e 13 de janeiro. Pessoal, 8 e 13 de janeiro. 8 e 13 de janeiro. Fique muito bem claro e anotem essa data. A dimensão do problema e previram um colapso no estado. Segundo o documento, no dia 8 já foi relatado um colapso dos hospitais e a falta de oxigênio na rede. No dia seguinte, o grupo relatou que não estava sendo medida a saturação dos pacientes, porque não haveria como suprir a demanda de oxigênio. No dia 11, quando o ministro da Saúde... No dia 11, já foi tomado ciência que a situação poderia se agravar e se nessa data, com base nesse relatório, se o governo federal, o governo aí gerido, a pasta gerida pelo senhor general de 3 estrelas, formado aí na Academia das Agulhas Negras, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, formado em intendência, a área que cuida de administração e logística, tivesse encaminhado via jegue, talvez teria chegado aí a tempo de a gente não ver o sistema, a logística de abastecimento básica de oxigênio colapsar. Mas vamos acompanhar aí a reportagem. Houve a exaustão dos hospitais, áreas clínicas com superlotação e fornecimento do oxigênio em reserva em todos os hospitais da rede. No dia seguinte, segundo os relatórios, o governo federal passou a culpar a empresa fornecedora do insumo no estado, a White Martins. No dia 13, os técnicos apontaram que a prioridade certa do estado do Amazonas é a falta de oxigênio e que o colapso iria acontecer na madrugada do dia. Mesmo assim, o Ministério da Saúde providenciou quantidades insuficientes de oxigênio. O caos da rede de atendimento de fato começou no dia 14. Pessoas morreram asfixiadas nos hospitais. Ontem, em Brasília, o governador do Amazonas disse que o problema da falta de oxigênio estava contornado. Vale lembrar que esse governador aí é aliado do Bolsonaro, viu? Fique uma coisa muito bem clara. Este governador que está falando nesse exato momento é aliado do governo Bolsonaro. Ele tem um alinhamento, sim. Conseguimos equilibrar a nossa rede com a distribuição do oxigênio. Hoje foi um dia em que a gente deu uma atenção especial para o interior, levando em consideração a nossa logística. No domingo, a Procuradoria-Geral da República deu 15 dias ao ministro da Saúde para explicar por que houve omissão diante da constatação prévia do caos na saúde do Amazonas. É competência. O nome disso é incompetência. Mesmo com a ajuda chegando de diversas partes, a falta de oxigênio relatada ao governo federal
ainda persiste. Hoje, a Prefeitura de Bahia, a 450 quilômetros de Manaus, informou que 7 pacientes morreram por falta de oxigênio. Em nota, a Prefeitura disse que a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas lida de forma irresponsável com a saúde do interior. A Secretaria afirmou que nunca se furtou de auxiliar a administração local com o fornecimento de oxigênio e que as entregas e envios ocorrem diariamente para os municípios do interior. No município de Faro, no Pará, perto da divisa com o Amazonas, pelo menos 6 pessoas também morreram por asfixia entre ontem. Bom, aí essa reportagem foi vinculada na data de ontem pelo Jornal da Cultura, agradecendo a cultura, mesmo ela nos últimos anos tendo se comportado aí com um viés, vamos dizer, um pouco mais à esquerda, mas essa reportagem elucida bem a questão. Ela foi vinculada por algumas emissoras. A Globo, se eu não me engano, juntamente com a Folha, deu exclusividade, né? Deu relatório na íntegra. E aí a gente vê o parâmetro de qualidade de gestão do senhor General 3 Estrelas Eduardo Pazuello. E não desmerecendo a vida, a carreira nas Forças Armadas, né? Não desmerecendo isso, mas certas missões o cara tem que ter culhão pra fazer. Não adianta você achar que a sua patente ela vai te salvar no meio de uma troca de tiro, porque aquele soldado, aquele praça, aquele baixo clero ali das Forças Armadas pode ter muito mais experiência, muito mais know-how para resolver certas situações do que um general de 3 estrelas. É impressionante a incapacidade de você ter uma resposta à altura para certas crises. Eu fico abismado com isso, porque essa galera seria teoricamente a nata das pessoas que têm aí uma condição, não é, se destacam no meio da sociedade, porque você exercer um cargo de ministro, você estar à frente, não digo nem tanto político, porque é voto, então o cara vai vender ali o marketing dele e vai se eleger, vai fazer a captação de votos, mas porra, um ministro, cara, e é absurdo a discrepância de competência, cara. Eu no meu vídeo que eu fiz a minha opinião, o meu desabafo, eu coloquei como é que um ministério, como é que um ministro, como é que as Forças Armadas, por questão de soberania nacional, não tem esse tipo de monitoramento, não consegue monitorar essa situação, entendeu? Que se você, como entidade, como governo, como força que está cuidando do território, não consegue monitorar o simples uso de oxigênio em tempo real, imagine as outras coisas. Outros materiais que são nocivos, outros materiais que são perigosos, outros materiais que podem aí ocasionar muito risco à sociedade, tendo em vista explosivos e produtos químicos. É que graças a Deus o brasileiro é de boa, ele não fica arranjando treta à toa, entendeu? Tirando aí alguns nomes, alguns sobrenomes que, de vez ajudar, de vez tomar aí o pragmatismo político, não, quer lacrar, quer falar pro gado, quer falar aí pro bisão. E o que eu lamento muito é que certa parte da mídia, de vez esclarecer, de vez mostrar realmente a real, sem fumaça, a real, sem ali viés, de fato informar, não. O que a gente viu nos últimos anos, nos últimos governos aí de esquerda, era uma passação de pano desgraçada por um projeto totalitário e corrupto de poder, onde o principal foco era roubar a sociedade brasileira, entendeu? Não à toa que tem vários condenados presos, né? E graças à nossa justiça, eles estão soltos, mas era um projeto criminoso. E agora, de vez ter aí o bom senso, né, o pronto, não, essa galera que defendia esses ladrões estão aproveitando para sentar a mesma madeira com gosto, né, nesse mar de competência que são os atuais gestores aí, as pessoas que nós fizemos campanha durante a eleição, depositamos as nossas esperanças pensando que o Brasil ia melhorar, mas infelizmente nada mudou. Infelizmente eu acho que a incompetência ela é mais prejudicial que a corrupção. Então eu vou colocar aqui a minha aguinha gelada
gaseificada no meu copo. Vamos fazer mais um brinde à incompetência, não é? Porque é complicado. Que delícia. E na contrapartida, emissoras, grupos, não é, que tinham o meu apreço, que tinham aí a credibilidade, a idoneidade, não é? Você não ficava em cima do muro, você tinha uma pauta editorial ali muito bem definida, foram pro contraponto. Hoje a gente tem o burro petismo, o burro lulismo e a gente tem o burro bolsonarismo. O burro minhos, né? O gado exacerbado, o gado aí furioso. E vou colocar aí um exemplo e fique a critério de vocês a análise. Maria Trindade, bom dia, Zé, bem-vindo de volta ao Morning Show. Eu não tenho outro caminho, tem que pedir aumento, né? Eu sei que o programa em si, com outro apresentador que conduzia e deu voz, deu espaço, porque quando você tem uma distorção, você tem que corrigir a distorção. Então, esse programa, ele pertence à Rede Jovem Pan, aqui de São Paulo, é o Morning Show. Ele teve várias tretas, né? Teve alguns episódios, para quem acompanha o programa, para quem acompanha a Rede Jovem Pan, já sabe, né, gente? Né? Umas tretas internas com o pessoal do Pânico, posicionamento político, ideológico. Às vezes a pessoa que estava apresentando era muito tendenciosa a um lado, mas a gente viu que acho que a Jovem Pan ela quer tirar o atraso, né? Ela distorceu o caminho ali para um lado e agora ela está querendo corrigir, tirar o atraso para outro lado. Mas vamos continuar aí. Pode falar com o Tutinho. É bom ser recebido assim. Valeu, Zé, sempre bom ter você aqui. Gente, vamos começar então? Chega, vamos nessa. Vamos para a nossa primeira pauta, porque aplicativo do Ministério da Saúde, que recomendava tratamento precoce contra a Covid-19, é tirado do ar pela pasta e subprocuradores reagem à nota de Augusto Aras sobre a apuração de eventuais delitos cometidos por autoridades com foro privilegiado. Vamos ver e entender melhor todos esses detalhes dessa história na reportagem da Luciana Verdoni. Olha, o Ministério da Saúde retirou ontem do ar o aplicativo Tratikov, que tinha como objetivo orientar profissionais de saúde no atendimento a pacientes com a Covid-19. O problema é que o sistema sugeria receitar remédios para o chamado tratamento precoce da doença, o que é questionado inclusive pela Anvisa. O aplicativo, apesar de voltado para os médicos, acabou ficando acessível para o público em geral. O chamado Kit Covid, que é amplamente defendido aqui pelo presidente Jair Bolsonaro, era recomendado pelo aplicativo até para pacientes com sintomas genéricos, como dor de cabeça e no corpo. O Conselho Nacional de Saúde vinha cobrando do Ministério que revisse essas recomendações. Essa semana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se irritou quando foi questionado sobre o tal tratamento precoce e garantiu que nunca indicou, por exemplo, a utilização da cloroquina. Eu nunca indiquei medicamentos a ninguém. Nunca autorizei o Ministério da Saúde a fazer protocolos indicando medicamentos. As polêmicas envolvendo... Vamos dar um adendo aí nessa parte que é bem interessante. Vocês forem lá no perfil do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, aquele que falou que não fazia milagre. Ele era Messias, mas não fazia milagre. Eu sou Messias, mas não faço milagre aí não, pô. Vocês foram no perfil desse cidadão, desse presidente, né? Ilustre presidente. A gente se orgulha muito de ter feito campanha pro senhor, né? Ter arranjado várias tretas com petistas, com lulistas e por aí vai, depositando a nossa esperança, depositando a cartada final, depositando a ficha no senhor, pensando que nós teríamos aí uma pauta de meritocracia, não é? Aonde a família que o senhor colocava, que o senhor riscou na sua mão lá no Jornal Nacional, seria a família brasileira, não a família com o sobrenome Bolsonaro. A gente pensava que a gente teria aí a valorização de práticas com cunho, não é? De edificação de valores com a palavra de Deus, não é? Independente da religião. Não tô aqui colocando, não é porque eu tô de terno e gravata que eu sou evangélico, muito longe disso. Eu sou uma pessoa espiritualista, acredito em Deus. A gente queria ver, não é? A mudança de paradigma e o que a gente viu, né? E a pátria também, né? Que pátria? Serve aqui pátria. Então, é lamentável, né? E fica muito bem claro, quem tiver dúvida, é só você procurar na internet. O senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, juntamente com o ministro Eduardo Pazuello, eles fizeram uma live onde o
O Jair Bolsonaro foi até, se eu não me engano, a residência do ministro da Saúde, ele estava se recuperando aí do Covid, e fizeram uma live e o ministro indicou. O Bolsonaro perguntou, falou, qual medicamento você tomou? E ele falou, não, eu tomei a cloroquina, tomei o tratamento, fiz o tratamento, recomendo o tratamento, e você vê aí a guinada, você vê a mudança, você vê aí o descrédito, sabe? O tão vil é uma pessoa não assumir simplesmente o que falou. Entendeu? Se um cara não é homem suficiente para assumir o que ele falou e tá registrado, como é que você vai brigar com isso? Como é que você vai brigar com a sua imagem falando uma coisa? Então é um jogo de narrativa muito grande, é ridículo. Chega a ser, assim, bizonho. O tratamento de pacientes com a Covid não se restringem apenas às medicações. As denúncias de má utilização do dinheiro que está sendo liberado estão preocupando os órgãos de fiscalização. Uma nota divulgada essa semana pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que aponta que eventuais delitos cometidos por autoridades com o chamado foro privilegiado devem ser julgados pelo Legislativo, acabou causando ainda mais descontentamento. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio afirmou que não vê com bons Augusto Aras, indicado por quem? olhos esse movimento do Ministério Público não, que na verdade precisa ser visto, segundo ele, como um fiscal da lei. Houve descontentamento dentro do próprio MP. A Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou nota afirmando que dentro do regime constitucional brasileiro, crimes de responsabilidade eventualmente praticados por agentes políticos são analisados pelo Legislativo, mas que isso não afasta a hipótese de caracterização de crime comum, que é de competência dos tribunais. De Brasília, Luciana Verdolim. Meus amigos, vamos começar então por essa questão do aplicativo, porque chamou a atenção é que ele estava disponível para todo o público, né? Ô Zé, como é que você avalia esse aplicativo? Pois é, primeiro que esse assunto tomou conta daqui de Brasília, ninguém fala de outra coisa. Não, ninguém deve falar de outra coisa, pô. Mas ninguém deve falar de outra coisa, Zé. Ninguém. Respeito a sua história, respeito quando o cara tentou lacrar em cima de você aí no Morning Show, né, deu risada, você ficou puto, falou que você era um jornalista raiz, era um jornalista aí do miliano, acompanhou, conhece tudo os bastidores de Brasília, mas eu acho que você tá muito restrito a Brasília. Porque, a gente tem um estado colapsando, a gente tem outro estado começando a colapsar agora, São Paulo num risco de colapsar também. E qual é o motivo que você acha que deve chamar a atenção hoje no Brasil? Vamos continuar pra ver. A disputa da Câmara, a disputa do Senado, um ano importantíssimo. Um ano importantíssimo, sim, por quê? Onde você tem milhares de pessoas morrendo porque não tem oxigênio, você morrendo de forma ali cruel, que nem um peixe que acaba de ser fisgado, não conseguindo respirar, mas o mais importante do que a vida das pessoas que estão morrendo sem oxigênio é a eleição da Câmara dos Deputados e do Senado. Precisa ser o pai Zé Maria de Medina para entender que 2021 politicamente é importantíssimo, porque será a base para 2022. E só se fala em Covid, pressionando o presidente Jair Bolsonaro, o ministro... Presidente Jair Bolsonaro, já falei que 2022 não tem pra ninguém aí, esse negócio de pandemia, isso aí já foi, já no passado aí. A gente tem aí as matérias que garantiu lá que não passaria aí de 2 mortos aí, segundo que me falaram aqui. Isso aí é coisa da intriga aí da esquerda aí, com relação aí ao tocante ao coronavírus. O ministro Eduardo Pazuello acionando o Supremo, Procuradoria cobrando, transformando esse assunto em pauta única. Esse aplicativo do Ministério da Saúde passaria despercebido não fosse essa disputa. Olha, Paulo, no meio dessa... Sim, infelizmente passaria desapercebido. Infelizmente, porque o povo brasileiro não é acostumado a fiscalizar. Infelizmente, a gente tem aí uma política, uma coisa da pessoa que tem um pouco mais de oratória, tem um pouco mais de pretensão política, que é adestrar o seu currol, é adestrar as pessoas, querer que você vire militante, militonto. E as pessoas não têm aí a prática de fiscalizar. E é exatamente esse ponto que a gente precisa mudar para a gente conseguir melhorar. Para que não gere-se mais distorções, nem tanto dos caras que querem roubar, querem chegar lá e usar a máquina pública a seu bel prazer, e tantos os retardados incompetentes que se roubasse, eu acho que seria melhor do que essa porcaria, essa desgraça que tá aí acontecendo hoje no país. Confusão toda está o futuro do mundo, que é a inteligência artificial. Já existem programações que têm acertos maiores do que os médicos. O patamar de acerto de um médico... Não, negativo. O que você está se referindo
é o esquema da quarta revolução industrial, onde você tem o machine learning, aonde você consegue treinar inteligências artificiais. Você tem um exemplo claro da Watson, da IBM, que você já consegue aí ter peças jurídicas praticamente formuladas em 100% pela inteligência artificial, e aonde a inteligência artificial consegue debater com seres humanos. Isso nos Estados Unidos tem um documentário muito bom na internet sobre machine learning, sobre as inteligências artificiais. O caso em questão não é, talvez por ser muito raiz, ficar aí muito inserido no subterrâneo do terreno, você não consiga aventar o que está aí aflorando lá de fora, os raios, mudanças que estão acontecendo, e é obrigado aí a dar a sua opinião, não é? De um jeito um tanto quanto diferente. Em se tratando de diagnóstico, é em 64%, 65%, e isso é muito. Os médicos acertam quase sempre, na maioria. Mas a inteligência artificial, através de monitores e através de uma programação, acerta em 94%. A previsão de alguns autores é de que no futuro não haverá extinção do médico, mas um médico será responsável por toda uma ala, ou talvez um médico em cada hospital, evidentemente, para monitorar essa inteligência artificial. O Ministério da Saúde quis apenas facilitar, colocar indicativos. Não há obrigatoriedade para médicos do serviço público em ministrar cloroquina, ou azitromicina, ou ivermectina, remédios que a gente nunca ouviu falar, vermífugo, outros tratamentos para a AIDS, enfim. E alguns defendem, alguns médicos defendem, inclusive, anticoagulante, corticoide em condições mais severas. O que há é uma interpretação errada quando o governo fala em tratamento precoce, não obrigatoriamente fala na tal cloroquina. Eu, Paulo, sinceramente, não me sinto à vontade para discutir isso. O médico é que prescreve. O médico é que sabe. Se você não confia no seu médico, troca de médico. Mas é ele que sabe, é ele que analisa. E assim, entendo que esta reação, ela se uniu a um corporativismo muito intenso dos médicos, né? A tal máfia branca no Brasil. E se uniu... Máfia branca! A máfia branca, claro! O problema do aplicativo, a crítica ao aplicativo é a máfia branca. Com relação, sim, os médicos, a máfia branca. Você pode colocar nessa máfia branca também, talvez será, pelo que eu entendi, porque é só uma suposição, não estou afirmando nada, mas você pode colocar os enfermeiros, os fisioterapeutas, as pessoas que estão aí dirigindo as ambulâncias. Mas será essa máfia branca? As pessoas que estão morrendo da linha de frente, estão vendo seus colegas morrerem, estão dando atendimento, não é? Estão ali fazendo das tripas coração para conseguir atender a população. E eu concordo com a fala do representante da classe na CNN, que ela falou que o Brasil não pulou de cabeça num precipício pelo braço forte da enfermagem. Eu acrescento, pelo braço forte das nossas pessoas, que eu acho que é um dom você destinar a sua vida, certo que pela remuneração, mas destinar a sua vida a estudar, a se capacitar para cuidar de pessoas enfermas, é essa máfia branca. Talvez eu entenda dessa maneira, não sei, porque ficou uma coisa estranha. Máfia branca. Você pega no país, no mundo, os enfermeiros a condição de enfermeiro que mais morreu é a brasileira. Então, assim, é máfia branca. Vamos lá. Aí essa resistência política e ideia nisso. Suspendeu um indicativo, não significa receita e não significa a prática ilegal da medicina. É isso aí, Zé. Você falou muito bem. Tem muita gente que virou médico sem fazer faculdade, né? Acho que basicamente isso está acontecendo no Brasil. De todos os lados, né? Quem defende cloroquina, quem não defende. As pessoas, elas não entendem que você precisa ter um certo preparo para fazer qualquer tipo de sugestão a uma medicação. Adriles, Jorge e Joel Pinheiro da Fonseca, bem objetivos. Adriles. Você, né, Adriles? Eu continuo achando que isso é uma falsa polêmica. São remédios prescritos com atendimento médico, sob supervisão médica. Remédios que eventualmente Atendimento médico, né? Oi, querido! Atendimento médico, exatamente isso aí. Você pega uma periferia aqui de São Paulo, tô na cidade de Tiradentes, aonde você muitas vezes não consegue nem encontrar nenhum médico, e você tem um aplicativo pelo SUS que te indica o medicamento. Você pega as pessoas que não têm conhecimento, não têm acesso à informação, não têm esclarecimento, vê uma plataforma oficial do governo, vê aí os gestores, os críticos, não defender, os críticos positivos à cloroquina, defendendo o seu uso, e vamos lá, não, é isso mesmo. Se não tratam diretamente da Covid-19, tratam daqueles sintomas adversos, como uma provável pneumonia, uma gripe, azitromicina, cloroquina, corticoides. São tratamentos profiláticos efetuados por médicos gabaritados no Brasil todo.
todo. Não necessariamente curam a Covid, mas curam os sintomas da Covid, sobretudo os primeiros sintomas. Volto a citar a Janaína Pascoal aqui. Ela tentou fazer o que o nosso querido ex-ministro Mandetta falou, não procurar médico, não procurar nenhum tratamento precoce, e quase morreu. Ou seja, um indicativo no sentido de ajudar a pessoa sem nenhum tipo de sintoma grave, que esses remédios não fazem absolutamente sob prescrição médica, é simplesmente uma tentativa de ajuda. E você tentar exatamente proibir esse sentido de ajuda, isso sim, eu acho criminoso. Joel, e aí? Vamos aí dar um adendo. Eu não concordo muito com o posicionamento do Joel, nem dos demais, mas esse contraponto é interessante. Às vezes as pessoas elas colocam a razão de lado e partem aí para uma defesa cega, apaixonada. E você, quando tá sobre forte paixão, sobre forte emoção, se você não tiver inteligência emocional muito bem lapidada, às vezes você é tendencioso. Talvez? Não sei, quem sabe? Vamos continuar. Vamos distinguir duas coisas aqui, né, Paulo? Primeira, a irresponsabilidade do Ministério da Saúde em estar recomendando tratamentos e remédios sem nenhuma evidência de eficácia. Pelo contrário, né? Um pouco. E a cloroquina funcionasse também assim? Porque... O que eu acho engraçado, assim, é isso, eu não tenho como responder, porque uma coisa que eu admiro no rádio, isso desde lá de trás, desde o Repórter Esso, desde essa coisa do rádio, eu me inspiro muito. Eu tenho alguns colegas que são radialistas, eu gosto muito desse lance de locução, esse lance de rádio e tal e tudo mais, a qualidade sonora. Eu me admiro como é que o sonoplasta, o cara que tá ali controlando a mesa, ele simplesmente não muta o microfone, porque é impressionante. Você tem vezes que esse ser que está falando fica chato, fica trucado, fica aquela coisa ridícula, ele passa por cima até do apresentador do programa. Então, assim, talvez, não sei, não estou afirmando nada, mas talvez tenha aí um acordo, alguma coisa do gênero, tipo, deixa o menino falar, vocês estão cortando muito o menino aí, deixa falar. Mas eu não estou afirmando nada, talvez, é só uma suposição. Vamos lá. Tem uns países que adotaram a cloroquina, como os Estados Unidos, o governo Trump, ele adotou a cloroquina no começo, porque até ele deixou e passou a desovar o estoque de cloroquina dele no Brasil. É uma evidência bem forte de que não está funcionando muito bem, né? E esse aplicativo recomenda a cloroquina, remédio que o presidente Bolsonaro, quando tomou, chegou a fazer 2 exames cardíacos para acompanhar possíveis efeitos colaterais. Esse é um outro ponto muito importante. Você colocar no começo, até o Mandetta, isso as caras coletivas, imprensa, o Mandetta também é meio responsável por ter glamourizado, vamos colocar assim, essa coisa da primeiro boom, de todo dia fazer, coletivo de imprensa e tal. E também é complicado você ser engenheiro de obra pronta, mas ele falou desde o início, tem várias pastas. Eu me lembro de uma entrevista coletiva do Mandetta, que ele falou até da máscara, que hoje eu fiquei sabendo por cima que talvez uma máscara de pano não esteja aí segurando, filtrando, né? Devido ao custo das máscaras descartáveis e da N95. Só que vale o adendo. A máscara de pano, desde o começo, que foi recomendado, era a máscara de pano com 3 proteções. Você tinha os panos específicos para fazer essa contenção. Agora, se você não orienta a população, se você não orienta as pessoas e em contrapartida, você deixa a Deus dará, fica essa briga política, você não tem como orientar. Entendeu? Então, assim, essa parte de você tentar orientar, não sei, talvez poderia ser melhor, mas vamos aí. Com relação ao Bolsonaro indicar o medicamento, porra, é fácil. Eu acho que é fácil você indicar, falar, não, põe aí, toma aí a cloroquina aí. Pô, presidente, eu vou sentir uma arritmia. Lá sai, vai no posto lá que eles fazem um check-up em você. Beleza? E tome uma ivermectina aí que pode ser verme. Porra, é fácil você falar isso quando você tem à sua disposição um médico, não só um médico, que é obrigado a acompanhar você. Isso é protocolo com relação ao presidente da República. Você tem um médico ali disponível para você, independentemente da situação. Mas eu acho muita picaretagem, muita pilantrice você indicar e você falar, não, eu fiz 2 exames por dia. Porra, quem é o cara de uma periferia, de uma grande cidade que consegue fazer 2, 3 cardiogramas por dia, cara? Porra, é muita sacanagem. Mas vamos lá. Se precaveu, ou seja, ele sabe que existe esse risco.
E também recomendando remédios como azitromicina, vai usar um antibiótico como profilático. Os médicos estão receitando a rodo isso agora com uma chancela do Ministério da Saúde. Tem possíveis problemas, sim, para a população. Esse é um lado da questão. A irresponsabilidade de estar empurrando o goela abaixo das pessoas, como o Ministério da Saúde fez, ao mandar cloroquina para Manaus antes do colapso do oxigênio, tratamento sem nenhuma prova. O segundo, e acho que esse vale a pena a gente ressaltar aqui, é, vocês olharem esse aplicativo, é um negócio mais vagabundo que eu já vi. O Zé Maria falou bem, a tecnologia pode ser uma aliada para a medicina em gerar diagnósticos e tudo, mas esse aplicativo não tem... Aí entra no que eu falei pra vocês no Machine Learning. Ali você realmente pegar uma inteligência artificial, né, que nem o Watson da IBM, você conseguir rodar isso de forma íntegra e você conseguir trazer o resultado à luz da razão. Aí eu concordo, mas vamos continuar ouvindo. Inteligência artificial. É de uma burrice artificial que eu nunca vi antes. Você pode botar qualquer coisa ali, que ele vai gerar a mesma receita para você, a mesma indicação. Então aqui as pessoas começaram a usar o aplicativo testando, né? Um cara criou um perfil de um bebê recém-nascido, colocou que ele tinha dor de barriga e nariz escorrendo, e o aplicativo receitou cloroquina, ivermectina, azitromicina, qualquer coisa que você bote, ele receita a mesma coisa. Muda apenas um parâmetro, dependendo do seu peso, muda a quantidade. Só isso. Alguém sinceramente acha que isso é minimamente confiável? E outra pergunta, quanto o Ministério da Saúde pagou para entregar para a população um lixo desses? Agora, uma outra pergunta para vocês até. Maria Trindade, bom dia, Zé, bem-vindo. Bom, vamos voltar para mim aqui. É difícil você, talvez no meio de tanta coisas ruins, conseguir formular bons pensamentos, bons desejos. Porque, infelizmente, as pessoas que seriam aí responsáveis por ajudar a sociedade a sair dessa crise são as que estão ali mais interessadas que a crise continue, porque no momento de colapso, no momento de crise, vai para o espaço a responsabilidade fiscal. Pelo bem da saúde, pelo bem do povo, vamos aí fazer um esforço, vamos aí assumir o protagonismo político e por aí vai. Mas quem está fiscalizando? Não só o governo do Amazonas tem aí já inúmeras operações, inúmeras investigações da Polícia Federal, mas também como vários estados, até aqui em São Paulo mesmo. O governador João Dória foi acusado, não é aí a gestão dele, né? Eu coloco ele como líder pela gestão, mas também teve aí uma frente parlamentar querendo investigar a aquisição de respiradores. E a USP fornecia hoje consegue fornecer, né? E foi se deixado de lado essa pesquisa e importou respiradores. Mas, assim, você tem essas pessoas querendo lacrar, querendo trazer o marketing, isso é ruim. Você pega o lance da vacina mesmo. Você pega a criação do escritório do governo do estado de São Paulo na China. A custa de quê? A gente sabe perfeitamente que a China é um regime comunista, é uma ditadura. Você tem as empresas ali que são chinesas, mas nada mais são do que fantoches, porque quem comanda ali é o Partido Comunista Chinês. Isso é fato. A Rússia e a China são aí dois grandes expoentes do comunismo, assim como os Estados Unidos tentam segurar essa parte do capitalismo, do liberalismo. Mas tudo isso bate no mercado, na sociedade de consumo. Agora, a gente não pode cair por uma ideologia, uma defesa, uma ideologia burra. Porque quando você envolve dinheiro, não existe comunismo, não existe socialismo, não existe merda nenhuma. Você quer lucrar, você quer gerar riqueza. Até o mais corrupto, o mais socialista, o mais comunista do cara, o cara quer dinheiro. Tem um documentário muito bom sobre a ascensão do Putin à frente da Rússia. Você tem lá, tem na internet, tem na Discovery, tem na History. E, cara, independentemente do que seja a sua ideologia, o dinheiro sempre vai prevalecer. Não tem essa. E de vez as pessoas que estão ali querem fazer o contraponto ao comunismo, ao socialismo, essa ideologia, essa barganha de poder, de vez a pessoa colocar ele ser pautado pela decência, ser pautado por princípios éticos, morais, por não vender uma coisa que não tem. Não, a pessoa prefere lacrar. Não, e não reconhece, não tem a humildade de reconhecer que errou. Entre os governos que teve
né, nos últimos anos aqui no Brasil, talvez esse seja o que mais está integrando, tá ali fazendo a entrega de obras, talvez públicas, uma gestão em certas áreas que antes era deixado de lado. Mas quando você precisa de competência, realmente, quando você precisa que aqueles princípios cujo qual você apoiou, você fez campanha, você depositou a sua confiança, você requisita esses princípios, esses valores, e infelizmente você não vê. E, é difícil. Como, de novo, a incompetência mata. Tem pessoas morrendo sem oxigênio. E isso foi alastrado, foi evidenciado agora. Mas na história do nosso país sempre foi assim. O Brasil sempre foi um complexo de vira-lata. A gente tem recursos, a gente tem magnitude, a gente tem capacidade, a gente tem tamanho, a gente tem força, a gente tem expertise, a gente tem o jeito brasileiro. Se o brasileiro fosse um pouquinho mais ali persistente na busca do conhecimento, nosso país estaria muito lá na frente. Essa crise que a gente enfrenta, a crise sanitária devido ao Covid-19 e as suas novas variantes, e eu particularmente acredito que existirão muito mais variantes que estão aí, que vão por vir, que estão por vir. A gente tinha tudo para tirar esse atraso, ou minimizar esse atraso perante as outras nações do mundo. E não, mais uma vez, essa raça de políticos e talvez as pessoas da nossa sociedade entorpecidas por a política do circo e pão perderam a oportunidade. A gente perdeu mais uma oportunidade. E além de ter perdido a oportunidade, a gente está tendo aí talvez um risco de estar retrocedendo, rompendo o tecido da democracia brasileira, do espírito democrático brasileiro. Isso é grave, é muito grave, porque não tem mais o que piorar. Talvez não tem mais, é só um cenário de catástrofe mesmo total. Porque, a gente tem recursos, a gente tem força, a gente tem tudo. E não vai pra frente. É alguma coisa que segura, que amarra. Mas é isso. Muito obrigado. Fica todo mundo com Deus. Se cuidem. Tentem não absorver essas coisas ridículas que a gente vê todo dia. Tente se pautar ali por princípios e valores, né, aceitáveis. E vamos em frente. Amanhã é sexta-feira. Aqui em São Paulo talvez tenha aí uma regressão na flexibilização, né, do Plano de São Paulo. O pai do Guilherme Boulos, não é, que fez carreata, fez comício, aglomerou, tá falando que deu uma entrevista hoje pro Datena e falou que se São Paulo não se cuidar, tá também aí complicado, talvez a gente tenha o colapso. Lembrando que para pessoa que não entende, não consegue entender, São Paulo, ela não é sendo prepotente, não é uma coisa prepotente, uma coisa de o paulista, o paulistano é o cara estressado, o cara que se acha melhor. Cara, São Paulo dita certas coisas. Se todos os estados colapsarem, aonde você acha que vai ter vaga aqui? Se São Paulo colapsou o Brasil. Tendo em vista o caso dos bebês lá que estavam com risco de desabastecimento em oxigênio. O cara não tem o ponto de conseguir fazer uma logística para trazer oxigênio para criança, para recém-nascido que está na UTI. Quais são os estados que têm mais capacidade? Conseguem. Mas São Paulo conseguiria, se fosse o caso, absorver 100%. Talvez não por conta da distância, da logística de trazer aí as crianças para cá. Os outros estados forneceram vaga, mas não um número de vagas suficiente. Então, assim, a estrutura maior é aqui. Se colapsar aqui, acabou. Você acaba o seu QG, você acaba o seu ponto forte, você acaba a sua ilha de, teoricamente, segurança. E, infelizmente, a gente vê que a classe política, de novo lá, como o cara lá falou, não, Brasil, até fazer um sotaque sobre Brasília não fala de outra coisa. Pô, por que será? A gente tem que esquecer mais esse lado politiqueiro e começar a cobrar
Cobre o seu vereador, cobre o seu deputado estadual, cobre o seu deputado federal, cobre o seu senador, cobre o cara. Vê lá o que o cara tá fazendo. O cara tem que ter uma posição, não é um lá, aquele lá. Cara, em Manaus, você teve inúmeros deputados federais pressionando, comemorando com o governador. Numa atitude covarde, regrediu. Deixou não ser válido o decreto de fechamento. Os caras comemoraram. Você tem deputada federal aí ensinando de como burlar o uso de máscara. É a galera que a gente votou, que tá lá pra defender, pra legislar, pra fazer leis, pra fazer mudanças, talvez, na nossa Constituição, pra pautar, pra dar o exemplo. É essa galera. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos manter a fé aí. Se Deus quiser, logo tudo isso vai passar. Tudo passa. Tudo na vida passa. Então, isso vai passar também.